Bem-vindo, amigos que acompanham o programa Sustentabilidade todas as semanas, ao vivo, aqui, direto do ABC Repórter, falando para todo o Brasil, através da rede NGT e os nossos canais digitais, o portal Sustentabilidade, que dá o amparo para a divulgação de novas tecnologias e do conhecimento com um olhar sustentável e da responsabilidade social corporativa. E para falarmos sobre novas tecnologias, o impacto delas no mundo e a necessidade do Brasil envolver e entender esta dinâmica, temos aqui uma pessoa especialista no tema, que é o Gabriel Sinchak, que falará sobre as missões econômicas que ele leva mundo afora, especialmente nos grandes centros. Gabriel, obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Roberto. Bom dia, tudo bem? Tudo beleza. Bom, você leva missões econômicas para Israel, China, Estados Unidos, que são grandes mercados, né? Existem DNAs diferentes nesses Correto. locais? Qual é a função do seu trabalho para apresentar esses mercados? Roberto, muito obrigado. Um grande abraço a todos os telespectadores e internautas, todos que estão assistindo este programa, né? O trabalho da nossa empresa, a Zoar, é uma empresa de missões econômicas que tem como seu principal objetivo levar empresários brasileiros para conhecer e visitar centros de tecnologia e ecossistemas de startup, de empreendedorismo nos mais evoluídos e mais desenvolvidos lugares do mundo. Geralmente nós temos feito missões econômicas para Estados Unidos, a região do Vale do Silício, né, aquela região na Califórnia, nos entornos de São Francisco, Israel e China. E estamos também programando para algumas outras localidades, como Portugal, em Lisboa, existe um grande evento em novembro chamado Web Summit, que é um grande encontro de venture capitals, de empresas de capital de risco, grandes investidores e startups. Vamos também para conhecer o ecossistema de Barcelona, que é o terceiro melhor da Europa. E temos programado para o próximo ano visita para alguns outros centros de inovação e tecnologia no mundo, Ásia, Europa, Américas, né? Esse é o nosso objetivo. É interessante porque a visão brasileira ainda está um pouquinho amparada no século XX, né? Tanto que a gente tem ainda alguns estudantes que ainda têm o pensamento cubano como um modelo de negócio. E quando a gente olha os anos 80, quando as novas tecnologias estavam começando a florescer, países como Israel, que você bem Correto. dizia, tinham inflação altíssima, não tinha água, não tinha nada, nem país tinha, porque tinha mal acabado a guerra, e eles Correto. deram um salto, né? O brasileiro está ainda preso nisso, não enxerga esta visão da amplitude, da visão 360 graus desses mercados? Olha, Roberto, eu tenho a oportunidade nessas missões de perceber e sentir, junto com um grupo de empresários que vem comigo, esse impacto quando eles chegam a um desses ecossistemas de inovação e tecnologia, esses países que criaram esse desenvolvimento e esse empreendedorismo e esse avanço tecnológico. Eu consigo perceber assim claramente o quanto que eles ficam expostos, o susto e esse gap, essa distância que eles comparam com a realidade no Brasil, principalmente quando se fala na questão do empreendedorismo. O caso de Israel é muito interessante. Israel é o Startup Nation, é a nação empreendedora. Existe um livro com esse nome, né? Recomendo a todos que quiserem, que tiverem interesse de ler. É um livro muito interessante porque explica como você mencionou, Roberto, como Israel passou de um país onde faltava água, faltava alimentos, faltava comida, sem petróleo, sim. Faltavam fontes de energia. As pessoas não tinham emprego, poucas empresas. Faltava até uma estrutura como nação, né? No aspecto, porque estava tudo desarticulado, né? Não havia um mercado em área nenhuma articulado, né? Exatamente. E como realmente, de 30 anos para cá, Israel conseguiu dar essa virada, dar esse salto em busca de um desenvolvimento tecnológico. E hoje Israel exporta
startups, né? Israel vende suas grandes startups para grandes empresas no mundo, empresas americanas, europeias e asiáticas, vão a Israel para fazer compras, para comprar tecnologias, prototipar as novas tecnologias e trazer inovação para os seus grupos nacionais. Israel também exporta água. Israel virou um país... Isso é uma piada, né? Pois é, virou um país superavitário em água e exporta frutas, flores, né? E exporta também grandes pensadores, né? Israel hoje tem pelo menos 5 universidades entre as 100 melhores do mundo, universidades que já têm prêmio Nobel, né? Universidade de Jerusalém, Universidade de Technion, na cidade de Haifa, Universidade de Tel Aviv e a Universidade Ben Gurion em Beersheba são universidades de nível internacional que estão desenvolvendo o futuro, né? Existe uma área muito interessante na Universidade de Tel Aviv, onde eles estão criando um departamento de Food Tech, tecnologias para os novos alimentos. E eles estão criando a carne artificial, a carne sintética. Eles sabem que não vai ter... Não vai poder desmatar, não vai poder ter boi e tal, então vamos resolver aí. Água para alimentar o boi, né? Exatamente. E me diz uma coisa, quando a gente fala também nesse aspecto de Israel ter esta dinâmica de empreender, né? Quer dizer, não deve ter tanta gente, como a gente dizia, associado a uma empresa de terceiro. Todo mundo quer ser a sua própria empresa, né? Isso foi mudando a característica do cidadão, digamos assim, israelita? Exatamente. O cidadão israelense, primeiro uma informação que é interessante, em Israel todos os jovens são obrigados a fazer exército, os meninos e as meninas. As meninas também? Pois nem elas ficam fora desta obrigação civil, né? Os meninos ficam aproximadamente 3 anos, as meninas 1 ano e meio, né? Entre os 17, 18 até os 20, 21. E durante o período do exército... Esse papinho chato machista lá, ele nem tem isso daí, já vamos direto para... É isso aí, elas sabem se defender, sabem atirar, autodefesa, perfeito. E aí o que acontece é que durante o exército, eles não só têm a preparação militar, mas eles também têm aula no exército. E uma das melhores matérias são as aulas de empreendedorismo. Então, no próprio exército, eles aprendem como montar uma empresa, como desenvolver, e não... Depois do exército, eles vão para a faculdade, né? Ficam 3, 4 anos fazendo o seu curso superior. E terminando a faculdade, eles vão buscar montar sua própria empresa. Alguns, lógico, vão tentar uma carreira corporativa, buscar um emprego, dependendo da área de atuação. Mas ali a vocação do cidadão já está mais ou menos, começa a receber e delinear o caminho, né? Exatamente, nesse momento. Roberto. E é muito interessante porque, em geral, as pessoas em Israel, os profissionais, eles entendem que eles vão ficar um certo período de tempo naquela empresa onde eles trabalham, independente se é uma empresa, pode ser o Google em Israel, pode ser a Apple, pode ser a Teva, que é a maior fabricante de genéricos do mundo, é uma empresa israelense. Ele pode ficar lá 3, 4, 5 anos, mas depois ele vai querer mudar. Ele vai querer ou ir para uma outra empresa para ter uma outra experiência, ou ele vai querer empreender, criar sua própria empresa, sua startup e se desenvolver dentro desse ecossistema de empreendedorismo em Israel. Hoje em dia a China é o maior centro consumidor do mundo. Correto. Né? E não deixará de ser nos próximos 100 anos, pelo jeito. É verdade. Né? Como é que está a visão brasileira dos empresários? Como é que estamos enxergando essa oportunidade? Roberto, a China é um outro destino que eu costumo levar empresários para ter essa imersão, essa visão, essas missões econômicas. E a China realmente é um espetáculo como país, como economia, surpreende, cada vez que você vai, a China te surpreende ainda mais, né? E eu percebo isso nos grupos que eu levo, eles ficam realmente surpresos com o que eles enxergam da China. A China realmente tem um grande mercado consumidor, a China é o principal parceiro comercial do Brasil,
Mas uma coisa que me surpreendeu muito, eu estava caminhando em Xangai, uma cidade super moderna, hoje a maior cidade do mundo, que eu vejo lá marcas americanas, europeias, marcas alemãs, italianas, francesas, de alto luxo. Todas as grandes marcas estão lá batalhando pelo consumidor chinês, e eu não vejo nenhuma marca brasileira. Então eu vejo, na verdade, aí uma grande oportunidade para empresários brasileiros explorarem não só a venda de commodities, a venda de produtos para a China, mas a venda de produtos de bem de consumo e produtos de alto valor agregado, né? Ou de serviço também, por que não? Com certeza, né? serviços, né? Não tem a menor lógica, né? Nós não enxergamos um país com quase 1,5 bi de consumidores, exatamente. Né? E a gente não enxergar isso, né? Até porque quando a gente para pensar o mundo nos dias de hoje, né? A maior frota de automóvel está numa empresa que não tem automóvel, né? Que é o Uber. Quer dizer, nós temos a maior rede de hotéis, a empresa não é hoteleira. Exato. E a gente não está enxergando essa dinâmica, né? Com certeza. Falta romper isso, porque a cultura brasileira é um pouquinho retrógrada? Na minha opinião, sim. Eu acredito que falta abrir mais a economia brasileira, compreender novos modelos de negócio. Eu acredito que esse momento que o Brasil vive é exatamente o momento de você revisar modelos de negócio, revisar os objetivos de cada empresa e se compreender dentro do jogo internacional. Certo? O empresário brasileiro e os executivos brasileiros, eles precisam participar mais ativamente do jogo internacional. Não ter nenhum problema em negociar com chinês, com israelense, com americano, sul-coreano, japonês. O brasileiro precisa jogar esse jogo internacional e compreender isso dentro de um novo modelo de negócio, dentro de uma nova economia, né? Isso que é muito importante. Nós víamos o mercado externo como são os bandidos que estão lá e nós somos os mocinhos aqui protegendo o planeta e outras cositas más. Correto. Né? Bom, nós vamos fazer um pequeno break, tá? E na volta nós vamos explorar um pouquinho mais, falarmos sobre o Vale do Silício e de outras oportunidades de negócios que existem no mundo, do Brasil, que busca esta necessária integração. E para falarmos sobre isso, estamos entrevistando uma pessoa profissional que leva as missões econômicas de empresários brasileiros para o mundo, que é o Gabriel Chinchak, especialista na área. O programa Sustentabilidade volta depois desse break rapidinho para você saber um pouquinho mais de tudo isso. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Olá, amigos. Retomamos o programa Sustentabilidade, sempre direto aqui, estúdios do ABC Repórter, e hoje falando sobre as missões econômicas brasileiras para que nossas empresas possam intercambiar com o mundo dos negócios. Para falarmos sobre isso, uma pessoa que leva empresários para os grandes centros de negócios do mundo, que é o Gabriel Chinchak, que formado em administração, pós-graduado em Berkeley e tem uma experiência muito grande sobre isso. Gabriel, você frequenta e frequentou já há um bom tempo o Vale do Silício. Correto. Né? Você chegou lá no momento da ruptura, digamos assim. É verdade. Né? Como é que é essa experiência de brasileiros chegando lá? Como é que é essa parada lá? Roberto, eu tive algumas experiências no Vale do Silício muito interessantes. Primeiro, em 2002, eu fui morar lá no Vale do Silício, na verdade, na cidade de Berkeley, que fica no East Bay, né? Fica no leste da Baía de São Francisco.
A Universidade de Berkeley, do ano de 2002, eu fiz a minha pós-graduação em marketing lá. Tive colegas de vários lugares do mundo estudando comigo. Foi uma experiência incrível. Mas foi muito interessante porque eu peguei uma época de vacas magras, do vale de toda a região lá do Vale do Silício, da San Francisco Bay, porque tinha sido um pouco depois dos acontecimentos do 11 de setembro nos Estados Unidos, e também foi um pouco também depois do primeiro estouro da bolha da internet, no final do ano 2000. Sim. E que foi uma ducha de água fria. Parecia que aquele negócio não ia rolar muito, esse papo de internet, não vai colar isso. Exatamente. Que realmente foi um momento de discussão exatamente sobre os modelos de negócio das empresas.com. E foi o momento que a primeira vez eu ouvi falar numa startup, né? O termo de startup eu escutei pela primeira vez naquela época com professores que eu tive lá na Universidade de Berkeley. Eu ia de vez em quando, descia lá para a região do Vale do Silício mesmo, onde fica a Universidade de Stanford, onde fica Palo Alto, fica Mountain View e outras cidades assim ao sul de São Francisco. E depois tive a oportunidade de voltar outras vezes, e ano passado, quando eu estive num Vale do Silício totalmente inverso, um Vale do Silício bilionário, com grandes empresas, com grandes negócios acontecendo, e eu tive realmente essa oportunidade de levar grupos brasileiros, de empresários brasileiros, para ter essa experiência. Esse choque cultural. Esse choque cultural, talvez na região que, na minha opinião, é a região mais importante do mundo hoje, né? Eu acredito assim, hoje que se você trouxer assim, buscar assim, empresas digamos, da velha economia, digamos, você botar Coca-Cola, McDonald's, hoje, digamos que essas empresas desaparecessem do mundo. A gente, sentir falta de tomar uma Coca-Cola, ir no McDonald's, ia sentir falta, mas imagina se amanhã desaparecesse o Google, a Apple, o Facebook, Intel, Oracle, Yahoo, mudar de planeta, precisa Twitter, sair daqui. Não, Airbnb, Uber, a gente já está perdido. Essas empresas mais valiosas do mundo, mais importantes e essenciais para a nossa vida, para a nossa economia. Né? Eu queria até deixar uma informação aqui para o internauta. O ano passado, o valor a gente já até comentou isso aqui, o valor da Tesla, que fabrica 1% de veículos do que produz, a Ford, o valor de mercado das ações da Tesla é o mesmo que da Ford. Quer dizer, os caras produzem 1% de automóvel de uma outra empresa e tem um valor igual. Ou seja, economia velha, como você falou, correto, e economia nova, né? Você exatamente. Esteve na Tesla? Sim, o ano passado eu tive a oportunidade de visitar a fábrica da Tesla. Conheci os carros, é uma empresa espetacular, é uma empresa realmente muito antenada com o futuro. E o que é interessante do conceito da Tesla, até nesse pensamento sobre o carro elétrico, que tem muito a ver com o próprio tema do seu programa, Roberto, sustentabilidade, é o pensamento que a Tesla ela não apenas ela pensa no consumo do carro, da eletricidade, vamos trocar a gasolina pela eletricidade. Mas a eletricidade pode vir do carvão, da energia nuclear, solar, de fontes sujas, né? Pode vir de fontes limpas, energia eólica, fotovoltaica, mas pode vir de energia hidroelétrica também, mas pode vir de energia suja. E a Tesla pensa nesse ciclo, realmente. Então, ela também investe em painéis solares, em energia fotovoltaica, em storage, em armazenamento dessa energia. Então, eles pensam no conceito completo e é um carro maravilhoso, é um carro, o mesmo design da Ferrari é aplicado na Tesla. Então, é um carro espetacular. O amigo internauta que acompanha o nosso programa sabe que você pode comprar uma casa nos Estados Unidos com um telhado fabricado pela Tesla, né, que vai absorver energia solar e você vai carregar a bateria do seu automóvel na garagem, né? Então esse é o pensamento 360 graus, incrível, né? Muito bom. Esse pensamento de sustentabilidade, ele está ligado também a outros países, né, onde a tecnologia rola, assim como
uma ferramenta já indiscutível. Como é que é essa visão da sustentabilidade em Israel? Como é que é na China? Vou começar um pouquinho falando sobre a China, porque nós falamos sobre a Tesla, eu vou falar sobre o concorrente da Tesla, Sim. que é a BYD. A BYD significa Build Your Dreams, em inglês, que é construa seus sonhos. Faça seu sonho, né? A BYD, na verdade, ela vende mais veículos que a Tesla. Ela fica localizada numa cidade chamada Shenzhen, que é o Vale do Silício chinês. Sim. E é uma empresa que ela conseguiu ajudar a resolver, ou pelo menos tratar um pouco esse problema da alta poluição das cidades chinesas. São cidades milionárias, assim, cidades com milhões de habitantes, e a BYD ela trabalha muito com ônibus elétrico. Ela tem carros elétricos, caminhões elétricos, mas eu vejo que a solução de ônibus elétrico pode ser uma grande solução para o mundo, né? Para as cidades no mundo que precisam resolver suas questões de poluição urbana. É verdade, né? verdade. E eles estão conseguindo, aos poucos, melhorar a questão da poluição nas cidades. Eu queria até deixar um abraço aqui para os meus amigos da Eletra, que fabrica aqui na região do ABC os ônibus elétricos que estão no corredor, né? Minha amiga Ieda Maria, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, que já deu um show de informação aqui, falando sobre essa dinâmica que o Brasil ainda caminha, mas precisa evoluir muito. E Israel? Israel, a questão da sustentabilidade também está dentro de um dos pilares do país, do desenvolvimento do país. Israel, desde o início, teve que buscar fontes de energias renováveis, né? O país está no Oriente Médio, mas não tem petróleo. Sim. Né? Na verdade, agora eles encontraram petróleo no offshore, no mar Mediterrâneo. Sim. Mas isso foi de uns 2, 3 anos para cá. E será que vai ser também essa profundidade tão grande quanto é de profundidade. Também? É de É bom profundidade, porque assim a gente vai offshore. trocar tecnologia um pouquinho, né? Exatamente. Com eles, né? Se não me engano, até na verdade é mais gás do que petróleo, né? É mais questão de gás. Mas assim, desde o início, o próprio Davi Ben-Gurion, que foi o fundador do Estado de Israel, ele sempre viu a necessidade de investir em energias renováveis, principalmente energia solar. Então Israel tem uma base de energia solar, ainda não é totalitária, assim, o Israel ainda também depende muito do carvão, não tem ainda como fugir, tem energia nuclear também, mas cada vez cresce mais a utilização de energia fotovoltaica, energia solar e outras fontes de energias renováveis, como a energia do biodiesel, dos óleos orgânicos, como você trabalhar o óleo orgânico e transformar isso numa fonte de energia, certo? Você poder queimar sobras orgânicas, né? Você poder trabalhar o lixo também. Então existem usinas de tratamento de lixo que se transforma também em energia, e as próprias usinas de dessalinização de água do mar, elas também são fontes de energia, certo? Então você trata a água, você tira o sal da água e você também consegue transformar isso em energia. Então Israel realmente ele entende que você precisa tratar o seu lixo e você precisa transformar em energia e buscar fontes renováveis para manter o país limpo, né? Inclusive eles se utilizam de espelhos, né, na energia solar, né? Exatamente. Meu amigo, nós estamos chegando ao final do programa, infelizmente. Eu queria que você deixasse aqui as suas últimas considerações, aquilo que você acha que o empresário brasileiro deve olhar e focar. Roberto, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, com esse excelente programa que você conduz. O que eu posso falar para o empresário brasileiro, em primeiro lugar, participe de missões econômicas, certo? Você puder participar de uma comigo, excelente, mas se você não tem essa oportunidade, vá para fora do Brasil, conheça empreendedores, empresários internacionais, e também é muito importante que o empresário brasileiro conheça o conceito de ecossistema de empreendedorismo. Uma empresa, ela não pode ser um ambiente fechado.
ela precisa entender que ela faz parte de um cenário econômico, do que a gente chama de um ecossistema, e ela precisa se conectar com universidades, centros de pesquisa, empreendedores, incubadoras, outras empresas. Ela precisa fazer parte de um todo. Israel conseguiu evoluir porque compreendeu a importância de um ecossistema. O Vale do Silício também compreendeu essa importância, e a China, do jeito deles, também entendeu essa importância desse ecossistema econômico. Eu acho que o que falta para o Brasil é uma maior evolução nessa compreensão desse ecossistema de empreendedorismo, e que as universidades se falem mais, as empresas se conectem mais, aceleradoras, empreendedores, incubadoras, centros de pesquisa, governos, organismos de fomento, todos eles realmente se encaixem para um ambiente cada vez mais maduro para o empreendedorismo. Se eu posso falar um exemplo aqui no Brasil, a cidade de Florianópolis, ela está bem evoluída nesse aspecto. Está evoluindo lá, né? Bom, quero agradecer ao Gabriel mais uma vez nesse show de informação, e você pode sempre acompanhar o programa Sustentabilidade ao vivo, todas as quartas, aqui, com esses temas e tantos outros importantes. Um abraço e até mais. Muito obrigado.